Estamos começando a nossa live aqui no Facebook. Vou esperar a galera entrar um pouquinho aí. Vai ser transmitida pela página do Festival em Casa no ABC, que está apoiando os músicos. E aqui estou. Vou esperar uns minutinhos para começar. Hoje a gente vai falar desse cara aqui, ó. Eu sei que muita gente tem curiosidade. E já vocês vão saber tudo sobre o sitar indiano, ou popularmente conhecido aqui como sitara. Enquanto isso, vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho. Eu vou fazendo um barulho aqui para vocês enquanto isso. É isso aí, galerinha. Vamos começar nossa live hoje um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Hoje a gente vai falar tudo e um pouco mais sobre esse instrumento aqui, o sitar indiano. Eu sou Gustavo Trevisan e bora curtir esse som bem exótico aqui pra gente no Brasil. Todo mundo conectado, todo mundo assistindo. Eu quero e faço questão que todos mandem perguntas, todos mandem as dúvidas. Eu quero ver todo mundo interagindo, todo mundo perguntando. Os músicos que tiverem dúvidas aí sobre as leis da nossa harmonia funcional e tudo mais, estou aqui à disposição para ajudá-los, tá bom? Então vamos lá. Bom, esse instrumento aqui é um instrumento bem diferente, bem exótico. Esse aqui é a sitar, ou sitara. É um instrumento típico da Índia. É um dos primeiros instrumentos de corda da humanidade, né? Esse aqui ele remete desde o começo da civilização lá na Índia. E esse aqui em especial, ele tem quase 200 anos de idade. Essa sitara, ela foi adquirida por um rapaz lá de Pernambuco, que eu conheci pela Expo Music. Nossa, barulheira da rua, mas peraí. E eu conheci o rapaz lá em Pernambuco que tinha essa cítara e ele estava vendendo. Ele é um citarista que morou na Índia e tudo mais. E aí acabei adquirindo, junto com ela veio várias documentações que comprovam, né, a idade dela. No caso, essa aqui é do final de 1874, 76, não me lembro agora, mas é de 1870 e bolinha. Quase 200, vai fazer praticamente 200 anos, né, esse instrumento, logo menos. Então é um instrumento sensacional, sensacional. Como é a construção da cítara? É uma coisa que todo mundo me pergunta, todo mundo quer saber, todo mundo tem curiosidade de ver esse instrumento pessoalmente, né, e como toca, principalmente. Então, basicamente, a cítara é constituída por uma cabaça. Então, aqui nós temos uma cabaça e um pedaço único de uma madeira que nasce exclusivamente lá no Tibete. Por tradição, a cítara é um instrumento feito muitas vezes por monges e artesãos lá da região do Tibete. E tem toda uma mística por trás desse instrumento, né? Lá na Índia, esse instrumento é tocado pela deusa, né? Que é a deusa da inteligência, da sabedoria. E ela é sempre retratada com um instrumento na mão pelo valor que vocês veem que eles dão para os músicos, né? Então aqui é um pedaço único de madeira. Você vê que as cravilhas, né, ou tarraxas, são todas feitas à mão. Os trastes são todos amarrados na parte de trás. Então você vê que
Aqui não tem nada feito pela indústria, né? E vamos tocar um pouquinho para vocês ouvirem o som e já já eu explico um pouquinho mais. Muito bom. Então, a cítara ela tem uma construção bem complexa, mas muito avançada para a época que ela foi inventada, né? Ela faz parte de uma família de instrumentos típicas da Índia, né? Muito comum lá no Oriente, mas não tão aqui no Ocidente. Ela é composta por 18 cordas. Então nós temos aqui as tarraxas ou cravilhas menores, são responsáveis por essas cordas aqui de baixo. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas embaixo, aqui ó, eu tenho umas cordas que eu não toco, eu não tenho acesso, tá vendo? Eu tenho essa camada de cima de cordas e essa camada de baixo de cordas. Essas cordas são chamadas de cordas simpáticas, certo? Para que servem essas cordas aqui? As cordas simpáticas, elas são responsáveis pela ressonância do som. Então, quando eu toco as cordas de cima, esse som que a gente escuta é justamente da ressonância do som. Um abraço, Fabião, meu brother. Então aqui nós temos a ressonância do som. Como são afinadas essas cordas, né? Para os amigos músicos que sempre me perguntam e têm curiosidade, essas cordas simpáticas, elas são afinadas de acordo com a tonalidade da música que você vai tocar. Na verdade, todas são, né? Mas aqui, ela é afinada de meio em meio tom, partindo da tonalidade, para que a série harmônica das notas, para quem não está acostumado com esses nomes aí, quiser depois fazer umas perguntas aí, fica à vontade. Eu tenho todas as notas aqui nas cordas simpáticas para que a série harmônica do instrumento ressoe quando eu tocar as notas da escala do tom, certo?
Fora as cordas simpáticas, eu tenho as cordas principais que ficam aqui na parte superior. De novo, né? Vocês conseguem ver que tenho dois andares de corda aqui embaixo, as simpáticas, e aqui em cima, que são as cordas que eu realmente toco, né? Então, nas cordas superiores, que são as tarraxas maiores, 7 cordas, na realidade, eu toco apenas em uma corda dessas 7, que é a corda mais abaixo. As cordas de cima, as 6 cordas restantes, elas serão usadas apenas como baixo. Então, eu preciso afinar essas cordas sempre, dependendo da tonalidade da música. Na verdade, não só essas cordas ou a simpática, todas precisam ser afinadas dependendo da tonalidade da música, certo? Então, aqui eu vou sempre tocar a nota da corda principal, que é a corda que eu digito, juntamente com os baixos na região superior. Aqui eu tenho o som da nota que eu digito. E aqui o som dos baixos nas cordas superiores. E junto com o baixo eu vou digitando aqui na minha corda principal. Repara que toda a digitação das notas eu faço em uma corda só. Certo? Então o que acontece? Muita gente me pergunta e tem essa dúvida, mas como afina? Como que toca? Como... Na verdade, a afinação que eu utilizo na minha sitar, ela é uma afinação adaptada para o nosso ouvido ocidental, certo? O grande problema desse instrumento aqui, ou na música oriental de uma forma geral, é que a afinação e a quantidade de notas que eles têm lá é muito maior do que as notas que nós temos aqui. Então, dependendo do estilo musical, chega a 28, 30 notas, às vezes até mais. Aí você me pergunta, né? Nossa, mas como assim? Como isso é possível, né? Como que pode ter mais notas? Na verdade, para os músicos que estão acostumados a afinar o violão, é só imaginar o seguinte: a nossa escala de notas, nossa escala cromática, ela varia de meio e meio tom, né? Então imagina lá o afinador da guitarra, certo? Quando ele está no verde, ele está afinado. Eles têm notas aqui, num quarto do afinador, só para você ter uma ideia. Então, temos notas aqui, que seria uma nota que existe para a gente, porém eles têm uma nota tanto atrás, quanto uma nota na frente. E esse sistema é chamado de microtons, né? E isso é um problemaço para o nosso ouvido. Os microtons, em resumo, ou você nasce lá e você nasce acostumado com isso, ou pra gente soa sempre uma nota desafinada. Por mais que você tenha imersão, que você viva e more lá, e principalmente nós que somos músicos e estudamos muito e fomos criados nesse sistema de semitons, né? É muito difícil a gente conseguir ouvir essa nota sem ouvir uma nota desafinada. Muito bem, e aí como que a gente afina isso aqui então? Basicamente, para cada estilo de mantra ou de raga ou de estilo musical deles, a afinação vai variar. E essa afinação varia não só nas cordas, mas também nos trastes. Se você olhar as marcas aqui, ó, tá vendo?
Você vê que esse traste você arrasta tanto para trás quanto para frente. Todos eles. Então, dependendo do estilo de mantra, de música, eu vou falar mantra para ficar uma coisa mais acessível para todos entenderem. Dependendo do estilo de mantra que você vai tocar, você precisa afinar o traste também, justamente para fazer esse ajuste fino da escala. Essa questão de quarto de tom, de notas que são muito próximas, então o ajuste fino você faz aqui no traste, arrastando para frente e para trás. Por isso que ele tem essa irregularidade no espaço dos trastes aqui, né? Ó. Tem traste mais pertinho, tem traste mais longe. E essa irregularidade está ajustada justamente para o nosso sistema musical, para o nosso sistema tonal. Beleza, como que eu afinei isso? Na verdade, eu aproveitei muita coisa dos estudos do George Harrison, né? Para quem não sabe, George Harrison é o guitarrista dos Beatles e foi uma das pessoas responsáveis por popularizar a cítara no Ocidente. Lá na Índia, naquela fase do meio dos anos 60 dos Beatles ali, né? 66, 65, 66, eles foram, né, tiveram aquela loucura e tal, foram para a Índia. O George Harrison acabou conhecendo o Ravi Shankar, que é o maior citarista de todos, né, de todos os tempos. E o Ravi Shankar foi o professor George Harrison, inclusive tocou no Woodstock. Graças ao Harrison ele veio, tocou no Woodstock lá nos anos 60 e popularizou de vez a cítara aqui no Ocidente nos anos 60. E aí, para que o George Harrison pudesse utilizar a cítara nas músicas dos Beatles, ele teve que adaptar essa afinação para conseguir encaixar junto com o violão, junto com nossos instrumentos, um contrabaixo. E aí eu aproveitei e peguei algumas coisas. Mas, na verdade, como eu falei, cada música vai ter um tipo de afinação diferente. Não tem muito um padrão de afinação aqui, porque já é uma afinação adaptada. Eu dispus os trastes de uma maneira que fique na nossa escala mais parecida possível com o do violão, né, ou com o do baixo, embora não é meio em tom cada casa aqui, igual nós temos no violão e na guitarra, por exemplo, mas é o mais próximo possível para que eu possa afinar ela e encaixar nas nossas músicas, tá? Muito bem, vamos fazer mais um barulhinho aqui, depois eu continuo contando um pouco da história do sitar para vocês. Uma outra dúvida comum, né? Cítara ou sitar? O correto é sitar, certo? Porque a cítara é outro instrumento, outra coisa. O sitar é esse cara aqui, o instrumento indiano, tá? A cítara é outra família de instrumentos, é aquele instrumento que você já deve ter brincado quando era criança, que tinha, parece uma harpa deitada. Aquilo é uma cítara, tá? O sitar, ele é da mesma família do violão, que tem as cordas ao longo do braço. A cítara é da família dos instrumentos que tem a corda ao longo do corpo do instrumento, tá? Então é outra família de instrumentos. Mas, como sitar não é da nossa língua, acabou sendo traduzido como cítara. E aí acabou tudo virando cítara. A gente fala cítara e é isso aí. Mas o correto é sitar, sitar indiano, tá? Depois eu conto um pouquinho mais da história. Vamos lá. Essa minha sitar ou cítara tá afinada em dó maior para facilitar o ouvido de todo mundo aí, tá?
Então esse é o som. Ó, o Denis aí, abraço Denis. Esse é o som então da cítara, né? Do sitar indiano. Então vamos lá, né? Continuando a história aqui. Esse instrumento, você pode reparar que ele tem um traste muito peculiar, né? Esse traste é feito de bronze e ele tem que ser sempre muito bem polido. Então, vira e mexe, quando eu vou tocar, eu preciso pegar, eu preciso dar uma polida, eu preciso literalmente lubrificar aqui com óleo ou alguma coisa do tipo, porque é extremamente importante que a corda deslize com facilidade para tocar o sitar. Então, um som muito característico desse instrumento é justamente o bend, né? Que nós chamamos aqui de bend, que é quando a gente toca e puxa, estica a corda, né? Ó. E o sitar é bem interessante porque essa corda ela é muito flexível. Você consegue, um bend de 5 tons na guitarra aí. Então ela é muito flexível. Para fazer isso eu preciso ter esses trastes muito bem polidos, né? E aí você pode perceber que ele é curvo. Olhando ele de frente, você percebe que ele é um traste curvo, né? Que é justamente para a corda deslizar para baixo. Então esse som é muito característico desse instrumento aqui. Né? Então, alguns exercícios que a gente começa a praticar é justamente só os bends, a afinação dos bends. Algumas escalas que a gente faz aqui não tem todas as notas no braço. Então, por exemplo, eu preciso atingir um Ré sustenido. Só que eu não tenho Ré sustenido nas casas para digitar. Então eu preciso apertar e dar um meio tom de bend aqui, né, para conseguir acertar essa nota. Então é muito importante que esse traste seja sempre polido para que você tenha essa precisão sem precisar fazer muita força na hora de dar o bend nas notas. Respondendo a Pamela, um beijo Pamela. Sim, o traste é móvel, né? Além de afinar todas as 18 cordas do instrumento, eu também preciso afinar o traste. Então você percebe que tem algumas marcas aqui atrás. Tá vendo aqui? Não sei se vai dar para ver direito. Por exemplo, ó, que é de onde estava o traste antes de eu afinar para o vídeo. Então, para cada música, para cada tonalidade que eu vou tocar, eu preciso afinar novamente o traste e as cordas, tá? Eu achei aqui uma disposição muito boa para adaptar o instrumento para nossa escala convencional que nós temos aí de meio tom, né? Para eles, cada estilo de música, eu vou chamar tudo de mantra, tá? Mas está errado. Mas só para vocês entenderem. É como se cada estilo de mantra você tivesse notas diferentes. É diferente do nosso sistema que eu tenho as mesmas notas para qualquer estilo musical, né? Dó, dó sustenido, ré e por aí vai, para todas as músicas, né? Lá não. Lá, se você vai tocar um mantra, você vai ter uma quantidade X de notas. Se você vai tocar um raga, que é um outro estilo muito comum da cítara, você vai ter outras notas. Então, é bem complexo essa afinação, principalmente se você quer afinar na forma deles, porque as notas nem chamam Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, para eu pegar e afinar isso aqui igual uma cítara indiana, é muito difícil. É muito difícil. Primeiro que, mesmo que você ache o material escrito, você não sabe o que é aquela nota. Porque ela não vai chamar Dó, não vai chamar Ré, não tem nada a ver com o nosso parâmetro de afinação. Então é bem chatinho de afinar isso aqui. Mas assim, no nosso padrão até que é bem tranquilo. A digitação, ela é meio desajeitada, porque o certo desse instrumento é tocar sentado no chão. Aqui eu encostei ele num banquinho aqui para ficar na altura. Você cola ele no peito, de pernas cruzadas, e também é uma tradição tocar de olhos fechados, né? Mas aí fica por conta dos indianos. Então o que acontece? A digitação é um pouco incômoda no braço do instrumento.
não digo nem tão difícil, pra gente que já toca algum instrumento de corda, a digitação ela acaba sendo tranquila de fazer. Eu acho que o incômodo de segurar o instrumento é maior. Lembrando que esse aqui é um dos primeiros instrumentos de corda da humanidade, né? Então, ele não é muito ergonômico, muito ajustado para segurar, né? A gente pega ele assim, ele fica caindo, você vai tocar essas cordas aqui, o braço é mó pesado, fica caindo para frente e tal. Então, acho que a maior dificuldade é você vestir o instrumento mesmo, assim, você segurar ele, sentir que tá firme e que você vai poder tocar, tá? Continuando então a história, esse foi um instrumento que foi popularizado muito graças ao George Harrison. Nos anos 60, Led Zeppelin, todas as bandas aí de anos 60 acabaram utilizando isso aqui. O pessoal do rock progressivo, do rock psicodélico, e foi muito comum, muito explorado nos anos 60. O Ravi Shankar, né, como eu havia dito, é o grande mestre da cítara, faleceu já, né? Mas a filha dele ainda está aí mandando o maior som para todo mundo, tá? Eu recomendo muito que vocês assistam, inclusive um abraço para o meu querido amigo, aluno e querido Vitor, que esses dias me mandou uma foto do que ele estava assistindo no DVD do George Harrison, e realmente esse DVD é muito bom, tributo ao George Harrison, tá? Quando o George Harrison morreu, rolou aquele encontrão de todos os músicos, rolou aquele tributão, e aí eles resolveram fazer uma homenagem. A primeira parte do DVD é a filha do Ravi Shankar tocando mantras e ragas e vários tipos de músicas indianas. Super recomendo, assistam, tá? Tributo ao George Harrison. E a segunda parte do DVD é a galera quebrando tudo lá, o pessoal da America, o Eric Clapton, Paul McCartney, Phil Collins, Sting, e é um encontro de músicos assim, um tanto quanto inacreditável, como todos essas jams desses caras, né? Então vamos lá. Aproveitando a ressonância do som, eu vou fazer uma música agora que é um tema do Ravi Shankar, e espero que vocês gostem. As pronúncias dessas músicas são meio complicadas, tá? Então, quem quiser, quem tiver interesse, depois me manda no privado, eu explico, eu tiro dúvida, eu mando uns links e tal, porque tem uns nomes que provavelmente eu vou estar pronunciando tudo errado, então é isso aí. Essa música originalmente é em Ré, mas como tá afinado em Dó, a cítara vai em Dó mesmo. Ó o Vitor aí, um abraço, Vitão!
aí vai. As músicas são todas muito longas, né? São todas músicas extremamente grandes, né? Também é bom para aproveitar a afinação do instrumento, né? Você vai fazer um show com 10 músicas, vai ter 10 cítaras, né? Então não é muito viável. A origem desse instrumento, embora todo mundo fala que é indiano, mas a cítara originalmente, ela teve muita influência do povo persa, tá? Ó o Neguinho, um abraço, Neguinho, é nóis. O povo persa, eles tiveram muita influência, e a cítara original, ela tinha apenas 3 cordas. Então ela tinha apenas as cordas simpáticas e 3 cordas, um corpo um pouquinho menor, e ao longo dos anos ela foi evoluindo até chegar nesse formato da cítara que nós temos aqui, tá? Essa então é a cítara mais tradicional. Existem algumas cítaras que tem uma espécie de cabaça aqui atrás, que é chamado de double sitar. Essa aqui que é a cítara mais convencional. Então a construção dela é, como eu já falei, uma cabaça, uma peça única de uma madeira que nasce exclusivamente lá no Tibete. Marfim, né? Então todas as partes brancas aqui são marfim, que hoje obviamente é proibido, né? A utilização dele. As cordas já eram de aço. De aço não, né? De um outro material, porque naquela época ainda não se forjava o aço. Mas comparado com os instrumentos mais antigos, medievais, que as cordas eram feitas de tripas de animais e coisas do tipo, a cítara já tinha cordas de um material bem parecido com o encordamento de aço que nós temos hoje, né? Então isso é muito interessante, em uma época que mal se falava nesse tipo de forja e forjaria, né? Esse é um instrumento do final de 1870 e pouquinho, se eu não me engano 74 ou 76, 1874 ou 76, um instrumento que nesse século já completa 200 anos de idade, né? Então daqui a pouquinho a gente pode dizer que ele já é um instrumento idoso. Requer certos cuidados. Beleza, galerinha? Quem tiver alguma dúvida aí em relação a esse instrumento, manda aí nos comentários. Tô lendo aqui, conforme minha visão permite. E tô à disposição aí, depois chame no privado, tirar dúvidas e tudo mais. Ultimamente eu uso bastante a cítara para fazer satsangs. Minha mãe é professora de yoga, né? Então a gente faz alguns satsangs de yoga. Fazemos também alguns encontros, né, com o pessoal da yoga, o pessoal que curte os mantras e a meditação. Então essa última música que eu vou fazer é uma meditação aí para todo mundo pensar sobre esses problemas que nós estamos passando, essa mudança que vai ter aí no mundo depois desse caos, certo? Reflitam um pouco aí, e essa vai ser a saideira para não exceder o tempo da live, beleza? Um abraço a todo mundo e vamos lá.
Valeu, galerinha. É isso aí. Não estou aqui com o meu relógio para ver o tempo da live, mas eu vou ficando por aqui. Curtam lá a página do Festival em Casa ABC. Os meus amigos músicos que estiverem assistindo essa live, curtam lá a página Festival em Casa ABC. Fiquem por dentro, tem live todo dia. Você pode participar, você pode se inscrever. É um apoio dos músicos aí, muito bacana aqui da galera do ABC. Espero que passe logo essa pandemia para que a gente possa jogar uma sinuca e tomar uma no bar e fazer tudo isso aqui ao vivo. Beleza, galerinha? Então vou ficando por aqui. Um beijo a todos. Qualquer dúvida é só chamar no inbox. Valeu!